Olá, boa tarde. Interdição na BR-470 em Rio do Sul exige mais atenção e paciência dos motoristas que desviam por dentro das cidades. Rompimento de adutora da Casan pode deixar moradores da Grande Florianópolis sem água. Um projeto que tramita na Assembleia Legislativa prevê multa para quem usar drogas em locais públicos em Santa Catarina. E o estado terá a primeira orquestra filarmônica. Músicos estão passando por uma audição nesta sexta-feira. Essas e outras informações você acompanha aqui no nosso SC Acontece ao vivo para Santa Catarina. Olá, muito boa tarde para você. Olha, na manhã desta sexta-feira, uma adutora da Casan rompeu em Palhoça, na Grande Florianópolis. Alguns municípios da região devem sofrer com desabastecimento nas próximas horas. E nós vamos ao vivo até o local onde aconteceu esse fato com a Thaisa Kisiel, que vai explicar para a gente como é que está a situação nesse momento aí onde ocorreu o rompimento. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Grazi. Boa tarde para todos os nossos telespectadores aqui no SC Acontece. E como vocês podem observar pela imagem, ela retrata a realidade do momento de fato, né? Ainda há o vazamento da adutora, onde houve o rompimento ainda na madrugada desta sexta-feira no quilômetro 214 da BR-101, sentido sul. Então a Casan ainda não nos informou quantas residências devem ficar sem o abastecimento de água. A orientação da companhia é de que os moradores das cidades de São José, Florianópolis, Biguaçu e Palhoça façam uso ainda mais consciente de água, né? Isso porque, de acordo com a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a realização dos reparos é feita de forma gradual, o que significa que os consumidores terão o abastecimento normalizado mesmo somente no sábado. Então, essa é a situação no momento. Já houve uma manutenção por aqui, mas ainda, como vocês podem observar, a adutora ainda está rompida, ainda há o vazamento de água, com menos pressão, com menos vazão, mas ainda é preciso, então, que os moradores cuidem um pouco mais e sejam ainda mais conscientes no uso da água. Grazi? Muito bem, obrigada, Thaisa Kisiel, direto ao vivo lá do local onde ocorreu, então, esse vazamento, né? E, claro, a gente pede a colaboração de todos aí de casa para não prejudicar ninguém, não é mesmo? Com a interdição na BR-470 em Rio do Sul, motoristas precisam redobrar a paciência no trânsito que está sendo desviado pelas vias urbanas do município. Muitos tiveram que readaptar a rotina, estão saindo de casa bem mais cedo para não perderem a hora no serviço. É o caso da Márcia, que mora em Agronômica e trabalha em uma confecção no bairro Barragem. Antes eu saía tipo 15 para as 7, hoje eu tenho que sair 5h30, eu venho, faço horas, às vezes eu venho 6 horas por aí, daí tenho que deixar minha filha na escola. E tá complicado, chega atrasado, né? Porque não tem outro jeito, né? O trajeto antes era feito em poucos minutos. A rota na Estrada da Madeira é a principal via alternativa para desviar do ponto interditado na BR-470. Com base em estudos de tráfego do DENIT e da Prefeitura, levantados pelo Codensul, dá para ter uma noção do incremento no fluxo nas vias urbanas do município. Só a BR-470, nesse ponto que foi afetado, circulam cerca de 23 mil veículos por dia, sendo 26% desses veículos um tráfego pesado. Ou seja, são cerca de 6 mil caminhões que precisam desviar essa rota, né? Ou seja, por dentro da área urbana de Rio do Sul, ou mais principalmente por outras rodovias, e o que traz um prejuízo muito grande. Para esses veículos são pelo menos 130 quilômetros a mais de deslocamento e 3 horas a mais de viagem. Enquanto isso, quem enfrenta as longas filas não vê a hora desse transtorno acabar. Então a gente espera que logo isso tudo normalize, né? Que Deus entra na providência aí. Muito bem, mudando de assunto, um crime bárbaro chocou o oeste do estado nesta quinta-feira. Os detalhes com Rudney Rain. Sônia Goretti Matiello Secon tinha 49 anos e foi assassinada pelo ex-marido dentro do carro dela. De acordo com a Polícia Civil, o homem se escondeu no veículo e esperou a ex-companheira. Logo que ela embarcou, foi estrangulada até a morte. Depois de cometer o crime, o homem levou o carro até uma ladeira e simulou um acidente de trânsito. As primeiras impressões pareciam ser um mal súbito, seguido de um acidente de trânsito. A equipe da DIC compareceu no local, junto com a polícia científica,
quando verificou indícios de um homicídio. Entrevistamos alguns familiares e decidi então entrevistar o ex-esposo dessa mulher. É um homem de 51 anos. Inicialmente ele negou os fatos, posteriormente com algumas informações que chegaram para a gente, com algumas imagens que conseguimos obter, ele foi confrontado e acabou então assumindo esse feminicídio. O delegado responsável pelo caso disse que a vítima e o autor estavam separados há cerca de 2 meses, mas que o homem tentava a reconciliação. Eles tinham uma relação de quase 30 anos, né? E então na data de ontem, segundo eles tiveram uma conversa, onde ela teria assumido um relacionamento. Posterior a isso, então, ele decidiu então ceifar a vida da vítima, né? O homem de 51 anos responderá por feminicídio. O casal havia ficado junto por aproximadamente 30 anos. Lamentável. Um projeto que tramita na Assembleia Legislativa prevê multa para quem usar drogas em locais públicos em Santa Catarina. A ideia vai na mesma linha do que já tem sido aprovado ou debatido em outras cidades do estado. Janeiro de 2024, a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, no litoral norte, aprovou um projeto que prevê multa para quem utilizar drogas em espaços públicos da cidade. O valor inicial é de R$ 412, mas pode dobrar em caso de reincidência. Em Chapecó, no Oeste, o Legislativo Municipal também analisa projeto de lei semelhante. Nos 2 casos, a justificativa é a mesma: desestimular o consumo de entorpecentes. Eu sou a favor de multar as pessoas, porque às vezes tu encontra gente perto de criança usando maconha. Acho bem desagradável. Querendo ou não, afeta a população e as crianças são estimuladas a isso, tanto na escola como na vida normal delas. A discussão em torno do tema levou este deputado estadual a propor uma lei na Assembleia Legislativa para estender a medida para todo o território catarinense. A proposta prevê multa no valor de R$ 1.521 para quem fizer o consumo de drogas em locais públicos em Santa Catarina, como ruas, parques e praias. Para o autor, o projeto vai inibir a sensação de impunidade por parte dos usuários. Além da proibição, né, que ainda constitui crime, apesar de não prever pena de prisão para os usuários ou para as pessoas que são flagradas portando as drogas, mas constitui crime. E outra, né, essa normalização é que a gente precisa combater. Afinal de contas, nós estamos falando de substâncias entorpecentes que causam dependência química, causam dependência psíquica. Então, essas pessoas elas precisam ser tratadas. Os valores arrecadados seriam repassados para as polícias e para o Conselho Estadual de Entorpecentes. O projeto estabelece ainda que se um infrator se submeter de forma voluntária ao tratamento para dependência química, a multa vai ser suspensa. Apesar do apoio da população, quem atua no tratamento de dependentes químicos entende que a medida não resolve o problema. A aplicação de multa por si só não vai solucionar o problema do consumo de álcool e de outras drogas. O que a gente teria que focar principalmente é na questão da prevenção. Então a gente convida aí a Assembleia Legislativa para que quando os deputados elaborem os seus projetos, possam previamente conversar com o Conselho Estadual de Entorpecentes, onde tem especialistas, pessoas que já estão há mais de 40 anos com a expertise desse conselho, para que possam colaborar na construção de novos projetos que venham ao encontro realmente ao interesse do dependente. A aplicação de multa, muitas pessoas vão receber e vão pagar, e vão continuar consumindo. Muito bem, intervalo rapidinho e na volta a gente fala sobre a agenda cultural e como ficam as condições do tempo para esse fim de semana. Não sai daí, é já já. Estamos de volta e vamos ver como fica o tempo para o fim de semana? Mais uma sexta de calor intenso e com mudanças a partir da tarde. As temperaturas elevadas e a umidade, somadas à presença de instabilidades atmosféricas, favorece o desenvolvimento de pancadas de chuva e temporais isolados em todas as regiões. As máximas ficam aí na casa dos 35 a 37 graus em quase todo o estado, como a gente pode perceber. A gente chega a 31 graus somente lá na Serra, mas no restante 36, 37 graus. E amanhã, o sábado promete mais calor novamente.
O dia começa com mais nuvens e o fim da tarde deve ter pancadas de chuva isolada. Em Chapecó, a máxima pode chegar a 34 graus, em Urupema, máxima de 28 graus, por lá mais nebulosidade. Já em Criciúma, a gente tem chances de pancadas de chuva com máximas aí de 33 graus. Em Florianópolis, deve se repetir o que tem ocorrido já ao longo dessa semana. Calor e chuva, e para refrescar o fim do dia, né? Máxima em Florianópolis para amanhã de 31 graus, em Joinville 33 e Blumenau 35 graus. E o domingo, então, começa com sol e com nuvens pelo estado. E ao longo da manhã, essa nebulosidade deve aumentar, trazendo também condições para pancadas esparsas aí de chuva. Já para o fim do dia, os temporais podem ocorrer novamente, inclusive com queda de granizo. Mas, no geral, será um fim de semana para aproveitar ao ar livre. E olha, Santa Catarina terá uma orquestra filarmônica. Nesse fim de semana está sendo realizado o processo seletivo dos músicos. Uma espécie de audição às cegas para os jurados decidirem quem vai compor o elenco, que fará apresentações de graça em todo o estado. Os sons dos instrumentos de corda e a emoção que transmitem. Da afinação aguda e grave ao timbre aveludado. Notas e tons que provocam sentimentos. Características que vão fazer parte da primeira Orquestra Filarmônica de Santa Catarina. E para compor o grupo de músicos da orquestra, uma seletiva presencial é realizada na capital do estado. Até domingo, 41 músicos se apresentam para uma banca de jurados. Destes, 17 vão ser escolhidos para integrar o elenco. Cada candidato tem em média 30 minutos para apresentação, com 3 peças para demonstração. Uma delas escolhida pelo músico, a outra peça definida pelo júri, que é a peça de confronto, e uma última um pouco menor, com um trecho curto tirado de um concerto. Todo o julgamento dos músicos é feito às cegas. Os 6 jurados especialistas têm a missão de identificar os melhores músicos exclusivamente pela audição. Os jurados que não conhecem o candidato, que não vê o candidato, né, eles vão avaliar pela sonoridade, pelo timbre, pela qualidade musical. Então não sabe quem está tocando, não sabe gênero, não sabe cor. Um processo minucioso e cheio de detalhes, com performances como solistas e cameristas de violino, violoncelo, viola e contrabaixo. A nova Orquestra Filarmônica tem uma proposta inovadora de promover a música clássica, contemplando ações educativas e sociais. Um dos pontos importantes para a gente é no conceitual primeiro, que é uma orquestra que é mais dedicada a trazer impacto social do que entretenimento. Isso tudo para mostrar que a gente está aqui para transformar a sociedade. Os músicos escolhidos vão ser nomeados na primeira semana de março. As apresentações ao público devem começar já no primeiro semestre deste ano e vão ser realizadas em todas as regiões do estado e sempre de graça. Seja nas igrejas, seja nos orfanatos, nos hospitais, né, em associações de bairro, em atividades. Então, nós temos um pé social nesse sentido. Além de nós termos os concertos oficiais, temos uma série de concertos ao longo de cada mês que são feitos nesses locais, abertos, gratuitos, né, que a gente chama de concertos extramuros. Isso é acesso à cultura, né? E olha, por falar nisso, sexta-feira, fim de semana à vista, e a gente te ajuda a organizar a agenda. A gente começa por hoje. Tem aquele super show do Murilo Huff no Stage Music Park em Florianópolis, a partir das 9 horas da noite. Claro, uma promoção exclusiva da Band FM Floripa. Mas tem outras opções, anota aí. Pega a pipoca e se prepara! A Semana do Cinema 2024 já está rolando com ingressos a R$12 por todo o país. Vá até o cinema mais próximo e aproveite filmes de todos os gêneros. Para quem gosta de teatro, o espetáculo Flor Bela Espanca, um monólogo em homenagem a uma poetisa portuguesa, tem apresentação hoje à noite, às 20 horas, no Teatro Saem, em São José. Toda essa temporada é gratuita, só precisa retirar o ingresso no local.
O palco do Teatro Ademir Rosa, no SIC, em Florianópolis, recebe até domingo o Prêmio Desterro Festival de Dança, com participação de mais de 1.500 bailarinos de diversos estados. Essa é a 13ª edição, com ingressos a R$10, que podem ser adquiridos antecipadamente. Se você aprecia música clássica, o Quarteto Nume apresenta concertos de verão na Grande Florianópolis, com entrada gratuita. A apresentação conta com Iva Giraca, Mariana Barardi, Mário César e Gabriela Bock, músicos da Camerata Florianópolis. Hoje, eles sobem aos palcos às 20 horas na comunidade luterana de Campinas, em São José. Muito bem, tem várias opções aí para você, anotou tudo direitinho? Então escolhe a sua opção e vá aproveitar o fim de semana. A gente vai ficando por aqui, segunda-feira a gente volta com o SC Acontece mais informações. Até lá, um excelente fim de semana a todos!